que Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Bom dia, pessoal. Feliz Páscoa para vocês. Como é que vocês estão nesse feriadão, né? Assim, não tem mudado muita coisa, que não pode estar fazendo muita coisa, né? Mas tudo tem um tempo, né? E hoje eu vim trazer para vocês aqui uma palavra da Páscoa, falando sobre a Páscoa. Então, eu vou começar lendo para vocês, fazendo um resumo, né? Bem rapidinho, que fala lá em Mateus 26, em Mateus 26, 1 ao 5, depois vocês dão uma olhadinha lá em Mateus, porque ele é bem grande. Aí diz, lá em Mateus 26, na minha Bíblia fala a versão, o plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então, eu quero falar para vocês sobre essa parte em que tinha um plano para matar Jesus, né? Desde lá do início, na época de Adão e Eva, teve uma quebra de relacionamento com Jesus, ou com Deus, que eles pecaram. A Eva pecou contra Deus, né? Comendo da fruta proibida. E isso teve já uma quebra no relacionamento com o Senhor naquela época. Mas o Senhor quer sempre manter um relacionamento conosco. Ele quer sempre nos dar o seu amor, né? E aí, então, ele liberou uma promessa que ele ia nos resgatar. Lá em João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus tinha essa promessa, né, de nos dar o seu filho, para todo aquele que nele crê não pereça. E a gente tem que carregar isso conosco, né? Porque o inimigo quer colocar o tempo todo em nossa mente que nós não vamos realizar nossas promessas, que o Senhor não vai cumprir as suas promessas sobre nossas vidas, né? A gente vem nessa situação em que o mundo está vivendo hoje, a gente fica se perguntando: meu Senhor, até quando isso? Né? Fica questionando, muitas vezes murmurando, né? Mas que a gente tem que pedir a orientação ao Senhor nesse tempo, o que Ele quer de nós neste tempo. Que Ele nos mostre, né, como que a gente pode passar esse tempo de uma forma mais leve. E a única forma mais leve de poder passar esse tempo é com Jesus, né? É seguindo o caminho do Senhor. Eles nos chamam para isso, eles nos chamam para o arrependimento, eles nos chamam para que nós nos voltamos mais para Ele, né? Então, lá, como diz aqui na palavra de Mateus, então Deus já tinha um plano de enviar Jesus, né? Aqui na terra, como fala aqui em Mateus 26. Mas o inimigo fica tentando o tempo todo colocar em nossa mente que o Senhor não vai realizar a sua promessa em nossas vidas. Mas Deus cumpriu a sua promessa enviando o teu filho, né? E isso nós precisamos acreditar, que nós somos o Cordeiro de Cristo, né? Tudo que ele conquistou lá na cruz, ele foi para nos salvar, nos libertar. E aí, então, isso aconteceu, né? Lá na sexta-feira aconteceu isso com Jesus,
mas que a gente possa se levantar o tempo todo e acreditar que o Senhor é nossa promessa, né? Tô falando um pouquinho mais rápido assim, para o vídeo não ficar muito grande. Então, aí no sábado, em Mateus, lá no sábado, em Mateus 27, do 15 ao 17, diz: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso escolhido por o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando ele unidos, disse-lhes Pilatos: Quais quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, o plano para matar Jesus já estava, né, já estava definido. Mas Jesus sabia de tudo isso. Então, nessa data de hoje, no sábado, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ele foi voluntariamente, porque ele sabia do plano de Deus, né? Ele sabia do plano de Deus para a vida dele, então ele foi voluntariamente. Ele foi para salvar a mim e a você. Então, que neste dia de hoje, neste domingo de Páscoa, né? Que a Páscoa significa passagem da morte para a vida, né? Que não somente com o dia de hoje, mas que possamos estar lembrando o tempo todo que o Senhor é um Deus de vida. Ele nos chama, não é para sobreviver. Ele não quer que a gente venha somente a sobreviver, ele quer que a gente venha viver para a honra e glória do nome dele, para testemunhar as maravilhas que ele tem feito em nossas vidas, né? Que nós possamos ser gratos a Deus em todo o tempo. Então, aquele dia, Jesus já sabia que ele ia ser morto, né? Quando escolhia, naquela época, eles escolhiam, na época da Páscoa, Pilatos sempre escolhia um preso para soltá-lo. Mas, neste dia, ele escolheu Barrabás e Jesus foi crucificado, né? Foi crucificado. E lá em Isaías 53, ele fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Levou sobre si e nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele subiu até a cruz por mim e por você. Nossos pecados, nossas dores, ele fala aqui em tua palavra que ficou lá, na cruz. E a gente tem que acreditar que o Senhor ainda realizará suas promessas em nossas vidas. Nós temos que acreditar que tudo isso que estamos passando é porque venhamos a refletir realmente como é que nós estávamos agindo. O que é que precisava ser mudado? O que é que precisa ser mudado? Né? Então, neste domingo de Páscoa, né, que possamos refletir verdadeiramente o que é que nós temos que fazer para poder melhorarmos como pessoas, né, em nossa família. Porque lá desde aquela época, lá no Egito, quando houve as pragas, que o Senhor pediu para que matasse um cordeiro e que marcasse as portas com o sangue do cordeiro todos o seu povo, né? E aí os hebreus marcaram as portas com o sangue do cordeiro, e essas casas foram protegidas das pragas, foram protegidas de todas as pragas que tiveram sobre aquele tempo. E a minha casa e a sua é protegida pelo sangue do cordeiro, né? Não tem nenhuma pandemia, não tem nenhum vírus, nenhuma praga que chegar na nossa casa, porque nós somos marcados pelo sangue do cordeiro. O Senhor habita em nós, e nós precisamos acreditar nisso e declarar em todo o tempo que Ele habita em nós. Então, agora que eu vou ler para vocês, que está lá em Mateus 28, que fala, né? O domingo da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Esse negócio aqui improvisado, meu filho, fica escorregando. A ressurreição de Jesus. Lá diz: depois do sábado, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela.
Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. E era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos seus discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Eu fico imaginando o desespero de Maria. E aí ele fala que a outra Maria, ao chegar no túmulo, não encontrar Jesus, o medo, né? Que elas ficaram. Aí elas, no desespero, no pânico, né? Que elas ficaram. O anjo manda dar o recado ao povo. E elas ficam naquele desespero. E aí, olha como é parecido com o tempo que estamos vivendo hoje, em que nós temos fé, mas nós muitas vezes somos tomados pelo medo, né? O medo de o que será que vai acontecer? O medo de atingir alguém na nossa família, né? Por mais fé que nós tenhamos, nós somos feitos de carne e ossos. Nós somos seres humanos e o Senhor sabe disso. Nós então, mas que esse medo não deixa atrapalhar a nossa vida. Que ao mesmo tempo que vier o medo, a gente venha se lembrar que o Senhor está conosco, que Ele nos diz: não tenham medo. Que a paz esteja com vocês. Então, que nos dias de hoje, a gente venha se lembrar disso, que o Senhor diz que Ele estará conosco em todo o tempo. Como Ele falou lá em João, que todo aquele que nele crê não pereça, mas que terá a vida eterna. Então, que a gente venha se lembrar disso, mesmo na hora das angústias. O medo não pode nos paralisar, né? A gente sente o temor, a gente sente o medo, mas que esse medo não venha atrapalhar a nossa vida, venha atrapalhar a nossa fé em Cristo, né? Mesmo venha o medo, tem o Espírito Santo que nos sustenta, que nos faz lembrar que temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, né? E aí Maria, lá no desespero, ele diz: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Gente, eu fico imaginando a emoção delas. Meu Deus, como eu fico imaginando. Eu fico lendo as passagens da Bíblia e fico assim, viajando nas histórias, como não deve ter sido tão maravilhoso para ela estar aos pés de Jesus, Jesus dando essa palavra de conforto. É que neste tempo é da mesma forma, a gente fica angustiada, ele vem, o Espírito Santo vem sobre nós e traz a paz, traz o refrigério, traz a tranquilidade de que ele está conosco, que ele está nos protegendo nossa família. Ah, meu Deus! Aí elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Minha gente, imagine a aflição daquele povo para ir para Galileia, que o Senhor ia aparecer para eles. Gente, Jesus venceu a morte. E ele sabia desde sempre, o Senhor poderia ter dado um fim naquela história. O Senhor poderia dizer que ele não ia àquela cruz, porque basta uma palavra para que tudo mude. Mas Deus permitiu que isso acontecesse por mim e por vocês, porque ele foi no dia de hoje, na Páscoa,
onde a Páscoa significa passagem da morte para a vida. O Senhor ressuscitou, hoje Ele vive, hoje Ele está no meio de nós, o Seu Espírito habita em nós. Meu Deus, que a gente possa estar declarando isso, que a gente possa estar acreditando, como Ele diz em sua palavra, que a paz esteja com vocês. Não tenham medo, não tenham medo. Vocês, a sua casa, a minha casa é protegido pelo sangue do Cordeiro. Mal nenhum chegará na nossa casa, mal nenhum chegará sobre nós, né? Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado. E aí a gente possa acreditar nisso, que o Senhor está conosco, que o Senhor é todo poderoso. Nós sempre temos que ser grata a Ele por sua misericórdia, porque nossas dores ficou lá na cruz, em sua palavra diz, como diz Isaías 53, que eu li para vocês. Então que a gente possa meditar neste dia sobre isso e sermos gratos de todo o coração ao Senhor. Sermos gratos que nesse tempo nós viemos a nos voltar mais para Ele, que possamos ficar tranquilos. E quando a angústia vier, a gente se lembre no que a palavra dele diz: não tenham medo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Uma boa Páscoa para vocês. Que espírito de vida esteja sobre cada um de vocês, né? Todos que estão lendo essa mensagem, os familiares. Que o Senhor vive, e Ele vive em nossos corações. Ele habita entre nós. Mas nós precisamos permitir isso, né? Que o Senhor, a paz do Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus, vou orar aqui por si, neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela palavra de hoje. Obrigado, meu Senhor Deus, que sem Ti nada somos. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós, meu Pai, naquela cruz. Tudo o Senhor sabia, meu Deus, mas a Tua promessa, Senhor Deus, foi cumprida. A Tua promessa se cumpriu, meu Senhor Deus, que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E nós cremos, Pai, que a nossa promessa também está viva. Nós cremos, Senhor Jesus, que a nossa promessa és Tu. E Tu vive, meu Senhor Deus, para que possamos ainda realizar os nossos sonhos, meu Pai. Jesus amado, que o Senhor venha colocar um fim, meu Deus, nessa pandemia, meu Senhor Deus. Oh, Jesus, olhe para os quatro cantos do mundo, meu Senhor. Jesus, que vinha colocar um fim, Pai. Basta uma palavra Tua, meu Senhor Deus, para que isso tudo acabe, meu Senhor. Mas eu quero Te pedir também, meu Pai, que o Senhor nos mostre o que quer de nós, Pai. Nos mostre o que quer de nós neste tempo, Senhor. Que possamos voltar mais o nosso coração para Ti, meu Senhor. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço por este dia. Obrigado por minha vida, a vida da minha família e todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, meu Senhor. Obrigado, Pai. Amém. E aí vamos declarar que Ele vive. Ele vive, a promessa está viva. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Fiquem com Deus, um beijo. Medite nesta palavra. Deus abençoe vocês sempre, viu? Beijo no grande coração de vocês. Feliz Páscoa, Ele vive, a promessa está viva. Amo vocês. Beijo.